Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. Hoje eu vou falar de uma coisa que é bem importante para que vocês não tenham um início conturbado na carreira de vocês em relação à advocacia, em relação à advocacia profissional. Por quê? É comum, né, no início da jornada, tu precisar de mais apoio depois que já tem confiança e experiência. Só que muitos de vocês fazem sociedade pelo motivo errado. E por conta da motivação ser equivocada, acaba que vocês demandam um tempo maior para alcançar algumas metas, demandam um tempo maior para se consolidar do que quando vocês poderiam ter entrado iniciado sozinho e ter pensado melhor sobre o início de uma sociedade com alguém. Vai salientar isso, se já tiver, tu quer mesmo fazer sociedade com uma pessoa, já iniciou a sociedade, ela pode estar ali com algumas distribuições equivocadas de funções, ainda assim dá para consertar, né? Mas é importante vocês corrigirem isso o quanto antes, seja na fase inicial, seja no decorrer do processo, porque isso é totalmente e metricamente ajustável. Mas qual é a grande noção que vocês têm que ter em relação a parcerias, em relação a sociedade? Que vocês têm de saber o plano, vocês têm que entender o plano de vocês para poder dividir as funções com qualidade. Se vocês estiverem fazendo todos os mesmos atos com distribuição inadequada, o que vai acontecer? Vai acontecer um determinado desgaste, porque o tempo de produção de vocês vai acabar sendo diminuído. Então vocês vão sentir que não estão produzindo, sentir que não estão caminhando da mesma forma como poderiam e, quiçá, vão querer encerrar a sociedade se não produzirem de forma igual, fazendo os mesmos atos. E nunca vai ser da mesma forma, né? Um faz a audiência de um jeito, um faz a petição de um jeito, outro tem uma distribuição de recursos diferentes para a saúde financeira do escritório. Então, assim, para o atendimento. Só que isso, vocês têm que conhecer os sócios de vocês em relação à responsabilidade primeiramente, né? Em primeira mão. Então a primeira coisa que você tem que analisar é: eu tenho compatibilidade de responsabilidade com esse meu sócio? Esse meu sócio, essa minha sócia, ela tem a responsabilidade de, quando ela se propõe a um ato, a um período de gestão, ela vai lá cumprir? E é uma situação de confiança que tem que ser trabalhada e muito forte. Por quê? Eu não sei o que o meu sócio faz, basicamente, na semana. Tá? Basicamente, eu não sei o que ele faz em muitos momentos, em muitos atos, em muitas decisões. A gente estava falando na live anterior sobre a compra da nossa placa, né? Do escritório que a gente trocou ali, até porque a gente tem um sócio novo no escritório, que é o Vitor Hugo, e que já era nosso sócio, por exemplo, aqui na escola de advogados. O que acontece? Aqui existem distribuições de tarefas que são muito claras. Eu posso ir lá contribuir, eu posso chamar meu sócio, eu posso chamar meu sócio para que ele possa me ajudar em alguma coisa, perguntar alguma coisa, discutir alguma coisa que vá me ajudar a produzir, por exemplo, os scripts que eu venho trazer para vocês. Então, eu vou construir um script. É uma coisa que pode estar me causando confusão, vou lá e pergunto para ele.
Eu posso ter um ato que isso aqui vai fazer uma diferença para o escritório relevante, então vou chamar eles para contribuírem comigo nesse ato. Posso, mas a responsabilidade, ela é minha. A responsabilidade de fazer o script, por exemplo, de fazer a aula, se tornar o mais didática possível, é minha. E isso eu não posso transferir para outro sócio. Tu precisa construir essa distribuição de tarefas. Então, como é que funciona? No início de toda a sociedade, o mais importante é que tu tenha um plano organizado. Mas eu sei que muitos de vocês não têm, uniram ali com outras pessoas por outros motivos. Só que é muito interessante que vocês percebam que às vezes o plano ele pode estar muito certo. Tu pode aprender aqui, como é que eu posso explicar? Aprender gestão, tu pode aprender a questão financeira, mas a sociedade é um negócio tão relevante e tão importante que se tu não tiver a possibilidade de discutir essa distribuição de tarefas, de separar essa distribuição de tarefas, se tu não discutir com elas, se não tiver essa possibilidade de modificar, inclusive, os percentuais de honorários distribuídos para cada um, depois que na vida real ali, quando o plano está sendo executado, tu está vendo que o plano está sendo executado e alguém está sobrecarregado em uma função, alguém não está contribuindo e tomando para si mais responsabilidades daquele projeto, e isso é visível, tu tem que conseguir discutir isso. Tu tem que poder manipular, ali, modificar algumas questões durante esse caminho. Então, a grande questão é porque se tiver um plano muito bom, muito perfeito, muito bem organizado, e tiver uma sociedade que não contribui para que esse plano seja fluido, provavelmente o plano não vai dar certo. Então, a questão da sociedade é algo muito sério, é muito sério mesmo. Durante muito tempo, esse curso aqui, esse evento, tudo que eu quis entregar para vocês, eu não entreguei porque algumas pessoas queriam participar, algumas pessoas queriam entrar e eu analisava e falava, ela não vai conseguir, ela ainda não entendeu o plano, ela ainda não compreendeu as etapas, ela ainda não entendeu essa distribuição de tarefas. Basicamente, esse foi um dos motivos para a gente ter que esperar, ter que amadurecer a ideia, melhorar todos os scripts, mas hoje, por exemplo, no escritório, hoje a gente tem audiência. Eu vou fazer audiência? Não vou fazer audiência. Eu já falei isso para vocês até em alguns exemplos de aula, eu acho que menciono isso na semana de estágio trabalhista também. Quando eu iniciei, eu tinha vários parceiros, além do nosso escritório, para gerir a demanda de carta trabalhista. E o que acontecia? Eu era chamado por outros escritórios, né? A gente tinha nosso escritório bem posicionado na área trabalhista, a gente era chamado por outros escritórios e tomava conta da carta trabalhista. Incluía eles dentro da nossa atividade ali, da nossa logística. E os advogados iam fazer as audiências. Só que a gente tem um plano para tudo, a gente tem métrica para tudo, a gente sempre foi assim. A gente sempre deixou em relação à construção de métrica. Não é só fazer uma audiência, é construir as métricas sobre aquela audiência, sobre o que pode melhorar, sobre como a gente vai realizar ela, que etapas a gente vai respeitar. Hoje eu acho, não, se não é hoje, mas essa semana ainda eu vi que a gente vai falar sobre audiência de instrução e vocês vão perceber que é tudo muito organizado e direcionado e dividido. Então, quem vai fazer a audiência? O advogado que estava responsável pelo escritório, pelo processo, por aquela demanda. Então, esse advogado, ele vai lá e eu não vou lá, porque se eu for lá, vou perder 1, 2, 3 horas do meu dia naquela audiência e vou estar deixando de fazer o que eu devo fazer em outros pontos que são totalmente importantes para a organização do escritório se manter, para a questão financeira do escritório se manter positiva e organizada. E as sociedades que não deram certo, as parcerias que não deram certo, foram por questões que, olha, você não está, ou por questão de responsabilidade, que eu não tinha a confiança, e tem que ter confiança, não existe. Tu vai fazer uma sociedade, ela tem que ter confiança. Se não tiver confiança, tu está colocando em risco ali aquilo que eu falei para vocês, está colocando em risco o teu negócio, a tua estabilidade profissional e financeira. Então, não fica ali, sai, tá? E não é simplesmente assim. Uma das coisas que eu aprendi quando eu fui estudar sobre empreendedorismo jurídico, fui estudar sobre as sociedades de advogados,
qual é a questão que vocês têm que ter em mente quando iniciam? Vocês têm que discutir o fim do negócio. É assim, se tiver uma coisa para discutir entre a sociedade, as coisas podem mudar. Eu posso transferir a responsabilidade, tomar uma, pode fazer várias coisas, né? Mas o que tu não pode é deixar de discutir o que acontece se vocês decidirem aquela sociedade. Esses parâmetros são muito importantes, porque senão tu vai ter um atrito. Então o combinado não sai caro. Só que o problema é que às vezes o combinado de vocês parte de uma insegurança. E partindo de uma insegurança, vocês acabam sobrecarregando o sócio de vocês ou ele sobrecarregando vocês. Porque tudo vocês fazem juntos, tudo vocês fazem juntos. E se inicialmente vocês consideram que deve ser assim, porque às vezes, olha só, vocês não conseguem separar aquilo. A pessoa fez o atendimento, a pessoa vai fazer a audiência, e aí a pessoa continua sendo acompanhada pelos dois sócios. Quando um desses fala assim, eu nem dei bom dia aqui para vocês, Kleber, São Paulo, Lorena. Então, eu já dei o início, tá? Vou botar lá que tá lá. Mas vamos lá, sair um pouco acelerado aqui. A sociedade, quando vocês construírem e forem dividir tarefas, a gente está com um cliente. Aí você está com um cliente, aí vocês querem jogar, olha só, principalmente no início. Vocês pegaram um cliente, vocês querem jogar todo o poder de fogo em cima desse cliente. Porque, eu peguei esse cliente, vou jogar todo o meu poder de fogo em cima dele. E vão as duas, e vão os dois, e vai toda essa sociedade aí, toda em cima daquele cliente para entregar o melhor possível para ele. Só que isso, se não cabe na rotina, não vai ser algo que vai ser sustentável a longo prazo. E desde logo, vocês têm que tentar construir uma coisa que pode ser sustentável. Então, pegar um cliente e os dois advogados, as duas advogadas irem dar a atenção a ele, é problemático. É problemático porque esse outro sócio devia estar fazendo outra coisa. Assim, somando tempo, somando produtividade, para que vocês alcancem mais clientes, se for o ponto que está precisando. Então, olha, eu tenho uma audiência. Cuida aí da nossa estratégia. Depois que terminar a audiência, vocês podem até discutir sobre isso, discutir sobre a audiência, mas vocês têm que separar as funções. É como eu estou explicando para vocês hoje. Se eu pensar só no dia de hoje, a gente tem audiência, a responsabilidade dela não é minha. A responsabilidade é do Vitor Hugo. Se, por acaso, ele quiser um apoio, aí eu vou falar sim ou não, pode ser que ir dentro de um limite, mas sempre tentando ao máximo me afastar de uma responsabilidade que está sob as costas dele. Assim como o Salomão é bem definido que ele faz o atendimento, sempre foi assim. Agora a gente migrou esse atendimento para o Vitor Hugo, mas o Salomão está cuidando do quê? Do tráfego. E assim a gente distribui as funções, né, do tráfego ali, das nossas campanhas de clientes. Então ele está cuidando do tráfego da campanha de clientes, o Vitor Hugo faz o atendimento, eu faço basicamente a análise de consulta e correção, ele vai fazer a audiência, se precisar fazer determinadas peças eu faço. A orientação aos advogados, como é que funciona? Eu vou realizar a orientação técnica e possivelmente de algumas instruções, mas ele vai fazer. Já existe toda uma divisão de tarefas, que é o que vocês precisam atingir. Não dá para tu procurar um sócio por conta da tua insegurança. E se for esse o motivo, chama teu sócio contigo e bora estudar. Aí chama ele, vocês estudam, tá? Estudem juntos, porque se só um passar a pensar nas estratégias e no plano, não vai dar totalmente certo. Porque se tu está tentando modificar e profissionalizar a tua atividade e o teu sócio não está compreendendo isso, vai acontecer o que aconteceu provavelmente com o Salomão. O que aconteceu com o Salomão? A gente era sócio? Não. Eu já estava advogando de forma autônoma, porque, como eu disse, eu sempre filtro muito a minha sociedade. Muito. Muito, muito, muito. Aí o que aconteceu? A gente conversava junto, ficava conversando sobre escritório, até que em determinado momento, ele já tinha lá a sociedade, já tinha construído o CNPJ. Ontem eu estava falando sobre esse tema de hoje e rindo. Ele demorou, foi muito rápido que ele demorou a fazer a sociedade, e quando passou os meses que ele percebeu que eles não estavam linkados com as mesmas estratégias, eles não tinham as mesmas estratégias de posicionamento de escritório, de marketing, de atendimento, de valor de causa, de tempo, né, e de trabalho, o que ele fez? Eu vou sair. Demorou 2 anos para ele conseguir tirar esse CNPJ dele da sociedade.
em que ele estava. Olha a loucura. E isso, a sociedade sendo dando o aval para ele sair. Olha a loucura, olha o estresse em relação a isso. Então, vocês precisam analisar isso de forma correta. Tem um tipo de sociedade que a gente incluiu aqui nesse tema, que é quando tu quer o apoio, né? Um apoio, às vezes, por algo realmente que tu não tem. Exemplo, apoio financeiro, né? Como eu contei para vocês. O meu primeiro escritório, eu tinha os planos, as métricas, tudo aquilo que eu queria fazer. Eu conseguia explicar como ia funcionar a etapa de marketing. Eu conseguia explicar como ia ser o primeiro atendimento. Eu conseguia explicar como ia ser a construção da RT, como ia realizar a audiência, em quanto tempo a expectativa a gente tinha de retorno, né? Tudo isso eu conseguia dividir. E a partir daí que as oportunidades passam a aparecer e vão aparecer bastante, e algumas delas tu tem que sempre trabalhar a possibilidade de sair. Todas as parcerias que a gente fez em que o nosso escritório somou para cuidar da carta de trabalho daquele escritório, gente, a gente tinha todos os planos, a gente sabia resolver tudo isso. E o que aconteceu? O que acontecia em regra? Escritórios que não tinham área trabalhista, não queriam perder aqueles clientes que estavam aparecendo, ligavam e falavam, olha, a gente tem esse aqui, carta trabalhista. O outro, eu também tenho. Pode contribuir com a nossa carta e cuidar dela, porque a gente já não tem mais um advogado trabalhista para cuidar. A gente ia lá e cuidava. Então, entender sobre o teu plano, e isso, quando eu colocar dentro da métrica do meu escritório, entenda, fez uma parceria. A responsabilidade e a autoridade ainda tem que permanecer contigo. Se alguma coisa foge da métrica naquele outro escritório, mesmo estando com o nome dele, tu ainda está lá trabalhando, então tu se desassocia se tu não confia, se não é respeitado uma métrica e se isso também está atrapalhando o teu escritório. Porque lembra, olha a matemática como ela é importante. A gente tem um escritório aqui em que as divisões são em um ponto. Tu vai fazer uma parceria com outro escritório para aumentar a margem de ganhos, a margem de faturamentos, pode fazer. Aquele advogado do teu colega que não tem isso na carta de cliente dele ou na habilidade, na competência dele, está recebendo demanda de trabalho e está te chamando, ok, mas lembre-se, o escritório de vocês é o principal ainda. Tem que continuar trabalhando, tu não pode te ocupar para cá, para esse outro lado, porque a demanda de lá ela já é minorada. Então, basicamente, essa demanda ela tem que ter uma rentabilidade o dobro maior do que essa aqui, do que o teu escritório. Porque o teu escritório, se tu tem um faturamento de 3 mil naquele processo, quanto o outro escritório ali tem que ter para ele continuar sendo rentável para mim? 6 mil. Ah, mas se o outro escritório dividir competências contigo, aí tu pode avaliar isso de forma diferente. Então, esse é o ponto. A sociedade e o apoio não se faz por insegurança. Tá? Tu não pode fazer sociedade e parceria por insegurança. Tu tem que fazer isso com base numa divisão de tarefas muito claras e antecipar a possibilidade de rescindir. Quais serão os efeitos dessa rescisão? O que vai acontecer? Os honorários vão para quem? Em que percentual? Vocês têm que discutir isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, eu sei que a gente sempre quer, não, eu estou fazendo sociedade aqui, é para ser para sempre, mas tanto que, por exemplo, quando eu iniciei o primeiro escritório que eu tinha, por que eu decidi que a minha sócia seria minha sócia? Porque além de eu confiar na responsabilidade dela, ela tinha uma proposta boa em relação ao local, porque ela já tinha o local onde a gente iria atender, então a gente precisava operacionalizar. Eu tinha um networking já de trabalho que poderia agregar, já tinham pessoas querendo aprender e trabalhar comigo, só que principalmente por conta disso aqui que a gente está fazendo agora, por conta da escola de advogados trabalhistas que eu queria construir. Porque eu via a oportunidade de ajudar vários advogados, de profissionalizar eles e dar autonomia para eles, autonomia profissional e financeira. E ela me deu essa oportunidade porque o local onde ela estava era grande e eu falei, olha, eu quero chamar advogados para trabalhar com a gente e eu estou pensando nesse plano aqui porque eu quero capacitar eles, não para se tornarem independentes da gente, a qualquer momento eles podem sair, e então eu tinha que pensar a rescisão, mas eu quero pagar bem, eu quero os honorários em percentuais bem altos, eu não lembro agora qual era o máximo que a gente chegava, se era 70% ou 60% de participação, mas isso era gradativo, né? Ele começava com um valor ali, vamos dizer, 35%, 40%, diferenciando alguns valores ali em relação a quem captou. Se foi ele que captou, querendo motivar ali uma captação, né? E dava essa diferença de honorários. Bem-vinda, Jéssica, bom dia.
Então, assim, esse foi o motivo, um dos motivos que fez eu ingressar ali e dividir a sociedade com ela. Mas as tarefas começaram a ter algum problema de divisão, porque ela também não tinha experiência, ia participar, queria aprender, e a gente estava instruindo, a gente estava dividindo tarefas, eu estava estudando, só que chegou um determinado momento em que ficou muito desproporcional por questões particulares em relação a ela até, né, acontece. E quando aconteceu isso, o escritório ficou sendo basicamente sob a minha responsabilidade 100% do tempo. E isso ficou muito visível. E quando ficou muito visível, eu falei, olha, vamos conversar. Vamos mexer aqui nos percentuais de faturamento, nos percentuais de recurso, para a gente não se estressar um com o outro. Porque se eu estou vendo que eu estou fazendo uma atividade que está extrapolando e invadindo responsabilidades que são tuas, a gente vai manipular aqui os honorários, porque senão eles vão representar uma divisão injusta. A gente fez isso também aqui no curso, quando era da fase inicial, e eu tinha uma divisão de responsabilidade muito maior em relação ao Salomão e ao Vitor Hugo. Então, todas as sociedades, tu tem que ter uma divisão equilibrada e principalmente uma divisão de tarefas. Uma divisão de tarefas que eu estou fazendo aqui, tu não sabe o que eu fiz. Tá, mas é para ser assim. Essa fala, esse cenário de sócios que falaram, tu não sabe o que eu estou fazendo. E agora, aí minorando o trabalho que o outro faz. Então, bora discutir aqui, né? Bora discutir aqui. E aí não importa se eu faço rápido, se eu não faço rápido, se ele faz rápido, tem que fazer. Se dividiu a tarefa, o outro faz. Ele faz com muito mais facilidade. Então, deixa ele aí mesmo. Não é para tu ir trocar com o teu sócio, para ele se colocar na tua pele. Não é para fazer isso. Porque vocês estão trabalhando para multiplicar o tempo de vocês e poder cumprir mais espaço de gestão, mais espaço de organização e assim conseguirem avançar e aumentar a margem aí de atendimento e lucratividade. Agora, se tu vai fazer pelos motivos errados, isso tem a grande chance de não dar certo, mesmo que tu tenha o plano bom. Mesmo que teu processo de atendimento, de captação seja bom, mesmo que teu plano seja bom, se tu inventar de fazer sociedade com gente errada, vai dar errado. Né? Não estou caracterizando aqui gente errada como um julgamento, mas eu digo que não está preparado para fazer essa divisão de tarefas de forma justa. Então é muito importante. E é importante sociedade, também é muito importante fazer, mas da maneira certa. Senão, dá um freio aí, dá uma freada. Deixa que teu processo, que vai te exigir uma atuação autônoma, vá se construindo mais devagar, ao invés de tentar acelerar com um sócio que pode ainda te puxar mais para baixo. Tá? Então, a autonomia, essa possibilidade, como eu falei para vocês, eu quando comecei a advogar, o que eu fiz? Eu comecei a tirar da minha parte das parcelas dos honorários para comprar impressora, computador, mesa, tudo aquilo que eu poderia, que era o mínimo que eu precisaria para caso a sociedade não desse certo, eu continuasse. Entendeu? O escritório tinha o caixa dele para se permanecer, para salvar, mas eu tinha o meu porque eu tenho que ter essa possibilidade de forma autônoma continuar a minha profissão, me estabilizar e continuar a minha atuação para continuar recebendo. Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando que vocês têm que ter a possibilidade de ter uma rescisão que não vai te quebrar, que não vai te deixar em risco ali da ruína. Então, é importante vocês dividirem as tarefas, os perfis, como vai ser o plano de vocês. E, por vezes, muitas vezes, isso supera, por exemplo, a ausência de dinheiro. Porque, como um outro sócio, as custas iniciais são barateadas. E como as custas iniciais são barateadas, acaba tu ganhando a possibilidade de botar aquele plano em prática. Então, se tu tem um plano e o teu sócio não tem um plano, vocês podem unir por questões financeiras. Existem sociedades, por exemplo, que dividem apenas as despesas e cada cliente fica com o seu. Aqui no nosso escritório não é assim. É realmente sociedade mesmo. E cada um cumpre um ato. E já mudou. Antes era eu que fazia audiência, antes era eu que fazia a RT, o Salomão ficava responsável pela captação de clientes de tráfego, por prazos. Eu sou horrível em prazos. Eu sou tão horrível em prazos em relação à questão da advocacia, que eu já pensei em não advogar por conta de prazo.
Eu falei, não vou conseguir. E eu não me meto num lugar onde não é para ser melhor. Não é para ser o melhor que eu posso dar para a pessoa. Então, se não é o melhor que eu posso dar para ela, eu não vou me meter. Eu não vou, porque isso daí é um risco grande. Eu não quero colocar o meu cliente ou qualquer pessoa que eu esteja me relacionando em risco. Então não vai rolar. Então, mas o que acontece? O Salomão me conhece absurdamente. Absurdamente. Então ele sabe disso. Qual é a competência dele em relação ao prazo? Jéssica também, direciona a Jéssica, é uma amiga minha da faculdade, que ela trabalhava em um escritório, começou a trabalhar em um escritório quando a gente terminou, só que eu já tinha o meu escritório. E ela morava em outra cidade, aqui perto de Belém, morava em Capanema. Né? É um trecho aí de 5 horas de viagem, basicamente, de estrada. E aí o que acontece? Ela entrou, e aí de novo, né? Já comecei. Entrou em um escritório, e simplesmente ia sair, ia desistir da advocacia. Falou, eu não aguento mais, eu vou desistir. Eu falei, não desiste. Aproveita aí para aprender. Aí, mas eu tô sozinha, só colocaram ela lá para cuidar e deixaram ela lá. E era mais escasso, né? Não existia esse curso, por exemplo, e é mais difícil tu operacionalizar, organizar as atividades. Falei, deixa que eu vou aí. A gente pedi lá, falei com o escritório, bora fazer uma parceria com o escritório. A gente cuida das demandas trabalhistas, divide com eles e a gente faz um trato lá. Fui, para quê? Para que eu fiz isso? Para ter a oportunidade de ajudar ela, porque assim ela ia continuar no escritório, a gente ia fazer uma parceria com elas e eu ia poder direcionar elas, porque o dono do escritório não estava direcionando ela. Ok, fizemos isso. Hoje em dia, a Jéssica continuou paralelamente ao meu escritório, continuei meu escritório construindo de uma forma, e ela, por estar em outra cidade, continuou o dela. Pagou o escritório dela, está lá com o escritório dela. Né? Construiu o escritório dela, muito lindo, acho só, Jéssica Vieira o nome dela, dá uma pesquisada lá. Ela tem um escritório estruturado para a atividade dela, que supre toda a organização que a gente fez de plano. A gente planejou quanto ela tinha que ganhar para começar a iniciar, foi lá, fez. Aí é só que eu continuo trabalhando com ela até hoje, mas as minhas competências são totalmente distintas em relação às dela. Nesse trabalho, a minha é bem mais consultiva. Então, o que acontece? Se eu trabalho menos, o que acontece? Eu recebo menos. O percentual vai ser menor. Porque a minha parte, basicamente, é construtiva de instrução dos atos dos atos jurídicos, de atendimento não, mas de consulta da construção da RT, da audiência, de alguma problemática, algum plano, alguma estratégia, algumas questões de avaliação para ver se aquele ato realmente é bom ou não é. Então, esse apoio que eu presto a ela, né, que quando o escritório da gente começou a crescer aqui, a gente expandir até o Salomão, então a gente me ajuda nesse projeto de consulta em relação a alguns advogados. Então, este ponto é muito importante para vocês perceberem que há uma distinção, há uma separação de tarefas e tem que ser dessa forma. Tem que ser, porque senão não vai acontecer, vai ficar uma situação de conflito e de estresse. E basicamente foi isso que fez eu advogar de forma autônoma, mas quando chegou o Salomão a gente conseguiu instituir uma sociedade que da nossa forma de trabalho dá certo, porque cada um tem os seus atos bem definidos, a sua responsabilidade. Significa que eu não posso fazer audiência? Claro que não, claro que não. Se for necessário, ele vai me pedir ajuda, eu vou lá e vou fazer, mas a responsabilidade continua sendo dele, de se capacitar para algum ato que ele ainda não se sentia capaz. Ele diz, vem aqui, eu sei que tu domina isso, vou fazer. E se eu fizer, ele vai olhar já para aprender, né? Tipo, eliminando a sua responsabilidade. Então, esse ponto é muito relevante, tá? E quando tu tem um plano, quando tu tem a possibilidade, quando tu começa a enxergar as coisas, vão aparecer as oportunidades. Porque tu vai estar falando e falando de forma segura. Tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro. Até parece que alguém vai querer investir. Claro que ninguém vai querer investir numa ideia de, olha, eu vou construir um escritório. É sério? Aí, como? Vou construir, vou atuar em tal área, porque essa área dá dinheiro. Isso não é uma estratégia. Esse não é um plano. Agora, quando tu tem um plano consolidado, as pessoas, gostei desse plano. Bora distribuir isso aí entre eu e tu, bora dividir entre eu e você, bora? Você vai falar, vamos. Por quê? Porque tu tem um plano organizado que a pessoa não tinha parado para ver. Tu já doou um tempo para aprender aquilo e ela vai dividir essa tarefa
vai dividir as custas, vai dividir de alguma forma ali contigo, e isso tem que ficar claro, e dependendo da divisão, tu vai dividir também o percentual de honorários. E tá tudo bem, é assim mesmo. Tem que ser claro isso, para que ambas as partes não fiquem numa situação de desconforto, que lá na frente elas vão terminar a sociedade e aí tu vai ter um problemão, porque tu vai ter que reposicionar, tu vai ter que te colocar de novo como individual ou como outra sociedade, e isso dá um trabalho ali de refazer. E é muito perigoso, porque às vezes e tu pode achar que teu plano está errado, quando na verdade apenas foi um conflito entre pessoas. No Brasil, não sei, eu não lembro o dado especificamente, porque essa aula de empreendedorismo jurídico eu já vi há muito tempo, mas ele falava que em outros países a maioria dos negócios fechava porque o plano não estava adequado o que era necessário para dar certo. Enquanto a perda das sociedades, a perda dos projetos tinha muito a ver com a pessoalidade, com a pessoa. O grupo de pessoas não estava se dando muito bem. Eu não sei se era um comparativo entre Estados Unidos e Brasil ou se era um comparativo geral em relação às métricas de o que fazia uma empresa não continuar. E por vezes o que não fazia ela continuar, em maioria, não sei se em comparado ou em geral, eu esqueci agora o dado perfeitamente, mas eu lembro dessa informação e isso ficou na minha cabeça. Termina porque uniu-se pessoas que não eram para estar unidas. Tem pessoas que eu amo muito, de coração, mas não faria uma sociedade com elas. E eu continuo amando elas. Então é diferente, vocês têm que saber separar essas coisas. A gente está falando aqui de atividade profissional, de uma coisa que vai custear e sustentar não só o teu negócio, como a tua vida. Então vocês não podem ficar aceitando sociedade toda vez que convido vocês. Eu conto essa história lá no evento do estágio trabalhista. Eu fui convidado para 3 sociedades quando. 3 ou 4 sociedades, tinha 3 ou 4 oportunidades ali quando eu saí da faculdade, porque eu já estava instruindo escritório, então as pessoas vinham chamar. Eu tive que fazer essa análise e escolhi a sociedade que mencionei a vocês por conta desse contexto e oportunidade que eu queria exercer e entregar para outros colegas. Sociedade é isso, é muito sério. Tem que ter essa distribuição de competência para aumentar a velocidade e melhorar a qualidade. Porque se eu estou preocupado em um ponto, a responsabilidade é minha, eu posso chamar o meu sócio, porém, se eu estou preocupado nesse ponto, eu tenho a capacidade de, repetindo aquele ato, deixar ele melhor e mais rápido. Se está os dois discutindo toda hora, mesmo ponto, o negócio não flui. Tu tem que confiar no teu sócio. Assim, aqui a gente, felizmente dessa vez, né, se não fosse, não está usando de exemplo, mas a gente conseguiu fazer uma sociedade além da sociedade de despesa. Porque a sociedade de despesa é bem simples. Se tu quiser fazer uma sociedade de despesa, vale a pena, ainda mais se tu estiver aqui estudando e o sócio, o teu possível sócio, não tem esse mesmo engajamento, esqueça. Faça uma sociedade de despesa que vai ser a melhor coisa que vai fazer. Vamos dividir as custas do escritório, mas não vamos dividir cliente, cada um faz seu marketing, usa seu nome, não tem problema. Por quê? Porque tu está estudando e isso vai dar problema logo aí na frente. Tu está com um outro acesso de oportunidade a conhecimentos que ele ainda não teve e que ele não se mostra engajado. Então, se não tiver essa coincidência de valores e entendimento sobre divisão de tarefas, porque se tu me deixa fazer sozinho, agência, sim, mas é para ser assim mesmo. Eu vou fazer outra coisa, porque é para poder contribuir com a velocidade e me aperfeiçoar naquela outra coisa. Eu não tenho habilidade de tráfego em relação a nosso marketing e Google Ads, vocês vão aprender o que é isso, ainda aqui nessa maratona, que o Salomão tem nunca, mas não tem mesmo. Agora, habilidade de scriptar uma aula de forma didática, ele vai ter a mesma que a minha, provavelmente eu vou ter mais, né? Então, eu vou fazer essa parte. E assim sucessivamente. Assim acontece. Olha, o Toru, cara, assim, atendimento, vai ser ele que vai fazer, né? Aqui, quando a gente fala da escola, a gente, sendo aqui para o Kleber Júnior, perdão, pessoal, a gente tem essa divisão de tarefas muito claras em relação à copy. Eu posso fazer, eu sei fazer o script aqui, didático de uma aula. Agora, quem trabalha muito mais em relação a isso, ao que vocês leem, o que a gente está lendo aqui, da onde saiu, é o Vitor que faz. Porque aí já é diferente, é uma outra pegada, uma outra estrutura, e ele sabe fazer isso, já fazia há muito tempo, então a gente tem uma divisão clara. Mas tu não sabe fazer, não é para isso. A gente fez justamente para eu não ter que saber fazer.
A gente fez a sociedade de dividir as tarefas justamente para não ter que me preocupar com isso e me preocupar com outras coisas. E quando tu começa a querer, e tu tem que confiar, porque quando tu não confia, o que é que tu faz? Tu começa a somar os atos do teu sócio. Tu começa a querer invadir o espaço dele, e aí, problema. Porque aí tu já não faz o teu, tu já não progride o teu como devia ser, e ele também não vai progredir porque tu tá ali, se infiltrando numa responsabilidade que é dele. Tu pode ir lá falar, claro, porque e pedir algumas explicações, se inteirar, mas aí com o tempo tu vai perceber, não, ele sabe o que ele está fazendo, porque tu não pode tirar toda a responsabilidade de ti, da organização e do plano para ver se tem alguma coisa errada no plano. Agora tu não pode ficar transferindo, o plano deu certo porque por causa de ti, o plano deu certo por causa de ti. Não, tu vai lá e corrige isso daí e divide isso certinho. E fazer um plano, como eu disse para vocês, é muito importante. Vou encerrar já aqui com isso, porque isso é o cerne da coisa. O plano pode ser bom, o plano pode ser incrível, vocês podem ter uma estratégia de negócio incrível. Às vezes, o erro está nessa escolha de fazer uma sociedade que não dá certo. Né? Que não tem uma divisão de competências, que não tem clareza sobre as estratégias que vocês estão adotando, que não tem clareza sobre as etapas, que não tem aquela proatividade de acrescentar mais e mais dentro da responsabilidade que ela tem. Então, isso tudo, tem uma história mais que eu guardei para o último dia desse vídeo, mas dentro do meu repertório de pessoas íntimas na minha vida, eu não sou uma pessoa que acorda todo dia às 7 da manhã. Estou fazendo isso para vocês. E aí o que acontece? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu me comprometi a dar o melhor na parte que me cabe. Na parte que eu sou responsável, eu vou acrescentar mais e mais. Eu vou escrever o script mais perfeito que tem. Eu vou lá mexer e ajudar da melhor forma que tem. Dentro da responsabilidade que me tem. E eu tenho certeza que ele tem essas mesmas motivações. Então tá ótimo. Mas se eu não tenho isso, não faço sociedade. Procure apoio financeiro, procure apoio de outra forma. Construa seu plano, aprenda, porque isso vai abrir as portas para vocês, tá bom? Então, não faça sociedade por insegurança, vocês podem fazer uma sociedade e decidir estudar juntos para dividir tarefas, mas vocês têm que dividir tarefas. Não pode ser só isso, pode ser comprometimento. Não, eu fiz sociedade com ela porque ela é comprometida, eu sei que a gente vai estruturar aqui da melhor forma possível, vai dividir essas tarefas e vai alavancar aí a tua atividade, teu escritório, a tua estabilidade profissional e financeira. Porque se tu inventar de fazer a sociedade para os dois fazerem tudo a mesma coisa, vocês vão se atrapalhar muito. Porque até tu fazendo sozinho as mesmas coisas, tu ia usar as tuas métricas. Agora com o outro tu vai embaralhar esse negócio. Então não pode. O plano ele tem que estar muito bem estruturado e aí vocês estão aqui para isso. Usem essa maratona para que quando chegar no evento de estágio trabalhista, todas as etapas fiquem mais claras para vocês possam absorver aí tudo que a gente utiliza e dividam as tarefas de maneira equilibrada para que vocês possam avançar de forma mais rápida e maior, porque vocês vão poder atender mais gente, já que todos estão se aperfeiçoando e quando tu te aperfeiçoa numa coisa, o que acontece? Fica mais rápido, fica mais rápido. Fazer um roteiro de aula, fazer um script, fazer um roteiro de audiência, fazer um atendimento, fazer uma construção de ação, tudo isso fica mais rápido quando tu vai te aperfeiçoando. Então é importante a divisão de tarefas para diminuir inclusive o tempo que vocês vão ter de trabalho naquelas funções. E é isso que a gente vive aqui, graças a Deus, mas não foi sempre assim. Então eu tinha que rescindir a sociedade. Aí quando eu criei as condições ideais para atuar só, fiquei só até eu poder dizer não, agora eu faço uma sociedade em relação a isso, porque eu estou vendo a divisão clara de atividades aqui. Né? Como eu falei para vocês, prazo. Se você depender da minha logística de prazo, esquece. De controle de prazo, esquece, a gente já está com problema, não é a minha melhor competência. Agora em relação a outras coisas, sim. E assim se divide e assim se progride, tá? Então tome cuidado, existem coisas que são muito relevantes e essa com certeza é uma dessas. Faça sociedades com pessoas que vocês tenham essa confiança recíproca, possam deixar de ver determinados atos, porque tem que deixar de ver, tem que deixar de ir lá fazer, né? E isso pode causar até estresse, porque se só não vai perguntar, deixa eu ver, eu acho que tu não está fazendo direito. Eu falei, que isso? Essa não é a minha competência? Então deixa eu fazer. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que é o melhor que eu posso dar agora e depois eu vou tentar melhorar, mas
não pode querer, sei lá, por uma sacada, vir modificar minhas coisas aqui, porque eu estou fazendo esse negócio. Posso te escutar, mas a responsabilidade continua bem dividida. Então, esse é um ponto fundamental para que o teu escritório realmente seja profissional e avance com fluidez. Se não avançar, sai e vai construir a tua autonomia aí devagar, até que você possa construir uma sociedade que possa engrandecer e fluir o teu escritório. Pode ser uma sociedade de despesa, pode ser uma sociedade em que se divide atos e que também tem a oportunidade, principalmente, a dica que eu dou para vocês, discutam a rescisão. Discutam, e se isso não der certo? Eu sei que vocês provavelmente têm uma afinidade, estão ali naquele sentimento até de paixão. Esse cara vai dividir a atividade comigo, ela vai dividir a atividade comigo e vai ser muito legal, mas vamos discutir. Se isso não der certo, como é que vai ser a nossa rescisão? Porque isso vai garantir que vocês voltem para o jogo, a pessoa, isso dá liberdade de estar ali, porque realmente vocês querem engrandecer uma atividade do outro, profissionalismo, isso é muito bonito, isso é muito legal, mas discutam essa sociedade. E em segundo ponto, se pode fazer sociedade de despesa ou pode simplesmente construir o teu projeto para que alguém enxergue ali e aquilo que tu não tem ela vai somar e assim vai sucessivamente, tá bom? Então, um grande abraço. Não é fácil, mas vocês vão conseguir e se não, só tenham paciência e se dê um tempo justo. Do trabalho de uma pessoa, claramente não é um trabalho de duas, quando é bem dividido. Existe uma velocidade diferente. Mas se tu não encontra uma sociedade que te dê confiança, faz o teu trabalho com a força de uma. Vai provavelmente exigir um pouco mais de tempo, mas vai ser sólido. E a solidez importa muito. Como eu disse para vocês na aula anterior sobre o valor de uma empresa. Ela não se define naquele dia. Ela se define enquanto ela pode continuar lucrando, sustentada. Por quanto tempo esse público que ela está posicionada, explorando, esse público, essa demanda de mercado, essa parcela de mercado que ela está explorando é frutífero, vai continuar gerando esses resultados. Então, solidificando a tua atuação, mesmo que seja de forma mais devagar, o teu valor vai para muito alto se tu consegue tornar isso replicável. E aí depois, tu pensa numa sociedade para amplificar isso. Quando tu realmente se sente confortável e quando tu realmente encontrar uma pessoa que ela tenha o mesmo engajamento e possa te compreender. Porque às vezes o estudo faz a gente às vezes nem se compreender. E foi, por exemplo, o que fez o Salomão, que tinha a sociedade quando eu conheci ele, sair da onde ele estava e vir fazer a sociedade comigo. Porque a gente já se compreendia melhor sobre distribuição de tarefas, sobre o objetivo do escritório, sobre o impacto social do escritório, impacto financeiro. E, além disso, isso aqui, sabia que eu ia dividir isso aqui com ele, de trazer tudo isso para vocês, para dar mais qualidade à nossa classe, né, à nossa profissão. É isso. Um bom dia para vocês. Um beijo. Muito obrigado pela presença de novo, Ingrid, Jéssica, Lorena. Oi, Lorena, eu cheguei a falar contigo. A Paula. Enfim, pessoal, todos vocês são muito queridos. E até às 2 da tarde, que a gente tem mais. Vou dar uma espertada. Hoje somou muita coisa. Mas é isso. Graças a Deus eu tenho os sócios que me dão conforto de poder estar aqui com vocês fazendo essa etapa, me dedicando 100% a isso. Um beijo.